Como e com quem Deus fala. Nesse vídeo de hoje, nós vamos falar de um livro que é talvez um dos livros mais especiais que eu já li em toda a minha vida. E olha que eu já li muitos livros, mas é um livro que eu caminho com ele, que para mim foi um livro iniciático, um livro que me expandiu demais e pode expandir você também. Eu sou Viviane Moraes, mentora, terapeuta de espiritualidade livre, de espiritualidade feminina. Por aqui nesse canal nós falamos de todo esse universo de espiritualidade da nova era. Então, se você ainda não é inscrita aqui, já se inscreva, curta, comente, compartilhe. É muito importante para mim também saber o que você está achando de todos esses assuntos, todos esses temas diversos que eu tenho trazido aqui, que semanalmente eu trago. E o livro que eu estou falando é o livro Conversando com Deus. Esse livro tem uma trilogia, mas eu especificamente nesse vídeo de hoje vou falar com você do primeiro livro, que é um diálogo que vai mudar a sua vida. Esse livro aqui ele é um mergulho para mim, iniciático mesmo, para a gente desmistificar muito desse papo com Deus. E aí, eu comecei a falar para você aqui, né, nesse vídeo, com quem Deus fala. Deus responde, né? Que foi uma das primeiras perguntas que a pessoa que recebeu essas cartas, que recebeu esse diálogo de presente para a alma, que foi essa conversa com Deus, trouxe. E aí Deus respondeu para ele: Eu falo com todo mundo, o tempo todo. A pergunta não é com quem falo, mas quem escuta. E que lindo isso, né? Porque quando a gente olha para o todo, né? Para tudo, tudo tá falando com a gente, tudo tá comunicando com a gente o tempo todo. Eu lembro que há alguns anos atrás eu fui em um retiro e aí a espiritualidade ali, né? Deus, a deusa, como for, criadora, criadora, falou ao meu coração assim: presta atenção em tudo, tudo tá comunicando, né? Então, as suas curas estão sendo comunicadas através das suas sensações, o que que você precisa de curar, as crenças que você precisa de romper, elas estão aí batendo na sua porta o tempo todo. Então, tudo está comunicando. Então, Deus, ele até fala no livro, né? Vamos trocar a palavra falar por comunicar. Porque Deus comunica com a gente o tempo todo. Sabe aquela hora que você pensa, eu vou entrar naquela rua? Aí de repente você fala, não, não vou. Ai, por quê? Racionalmente, por que que você não vai? Porque alguma coisa soprou no seu coração, que não é no ouvido, é no coração. Porque é aqui que é a nossa capacidade de conectar com a espiritualidade, conectar com o divino. Então é assoprado aí no seu coração o que que não é para você fazer isso. E você vai lá e faz, quebra a cara. Deus fala, né, com a pessoa que canalizou esse livro que eu tô comunicando com você o tempo todo, eu não tô distante de você. Sabe aquele papo assim, se Deus quiser? Deus quer absolutamente tudo pra gente que a gente quer. Às vezes aquilo que tá aí na sua vida, que tá demorando muito para acontecer, é porque precisa de um ajuste vibracional, frequencial para acontecer, para que você possa acessar aquilo. Porque Deus, ele é amor profundo. A gente cresceu numa sociedade que prega muito um Deus punitivo. Isso é pecado, Deus não quer que você faz isso. Lá, lá, lá. Aqui esse livro desmistifica muita coisa. Para você que ainda não leu esse livro, para você entender, o rolê do livro é o seguinte: essa pessoa que escreveu esse livro estava passando por momentos muito desafiadores, financeiramente, em relações, tudo parecia que estava desabando na vida dessa pessoa. Então, em um belo dia, ele estava assim, arrasado, pé da vida, reclamando, e aí ele foi escrever. E ali ele começou a perceber que ele estava recebendo informações que não era raciocinada por ele, não passava pela cabeça dele. E aí o que ele fez? Ele começou a fazer perguntas. Perguntas desde coisas muito pequenas, muito simples, a perguntas mais complexas sobre o universo, sobre vida extraterrestre, sobre vários assuntos que nos atravessam e que geram muita curiosidade por parte de todas as pessoas, num geral. E aí ele começou a receber respostas dessas perguntas dele. Ele falou assim com Deus, inclusive, que pode ser uma coisa que você está se perguntando.
Mas como que eu vou saber que realmente é Deus que está falando comigo? Ou é eu que estou pensando isso aqui, estou escrevendo isso aqui? Deus respondeu para ele assim: e isso interessa? Porque no final das contas, nós somos fractais do divino. E aí a nossa mente é muito questionadora e fica querendo encontrar uma resposta para tudo, ao invés de sentir. Então ele foi escrevendo, recebendo, perguntando, foi tendo esse diálogo muito fino com o divino, que está canalizado aqui nesses 3 livros. Esse aqui, ele tem umas 300 e poucas páginas, mas assim, você devora esse livro rapidamente, porque é um livro muito gostoso de ler. É um livro que tira muitas nossas dúvidas, que tira, inclusive, muitos véus de ilusão. Tem uma parte desse livro que ele fala assim, que Deus fala com a pessoa que estava canalizando, que a melhor forma de chegar a ele não é através das murmúrias. Então, quando a gente começa a fazer uma oração, não é através de Senhor, Senhora, minha vida está muito ruim. Ai, meu Deus, socorro. Não é através desse lugar. Para a gente chegar de uma forma mais limpa em conexão com o divino, o segredo da oração é a gratidão antecipada. Então a gente começa primeiro agradecendo e depois a gente tem aquele papo com Deus, com a deusa, sem distanciar. Deus é nosso amigo, a deusa é nossa amiga. Então não é para a gente separar, ter aquele diálogo todo polido, porque Deus conhece a nossa essência muito mais que a gente mesmo. Então, ai, Senhor, por favor. Você fala assim? Não, então começa a conversar com Deus como você conversa. Tem uma amizade de nós com o Criador e a Criadora do universo. A gente até começa a se questionar assim: mas será que eu sou merecedora de ouvir Deus falar comigo? Aqui no livro, inclusive, ele fala assim: a minha conexão, a minha comunicação, ela não é exclusiva de médiums, disso, de aquilo, de mestres. Eu converso com todas as pessoas. Então não tem quem receba mais ou menos de conversa com o Criador. Existe a forma de você ouvir o Criador e a Criadora. Será que você está ouvindo mesmo o que eles estão falando com você? Que é exatamente aquilo que eu trouxe aqui bem no início para você, né? A pergunta que você tem que se fazer é: eu falo com você o tempo todo. A pergunta não é com quem eu falo, mas com quem escuta. Então, eu estou ouvindo o que o Criador, a Criadora estão falando comigo? E olha que linda essa parte aqui. Meu livro é todo riscado, porque eu sou apaixonadíssima com ele. E de vez em quando eu abro ele aleatoriamente e venha uma fala, uma mensagem que eu falo: Uau, era isso. Então, ele é um livro muito profundo que vale muito a pena você ter. E aí, olha que lindo isso aqui. Deus não revela a si próprio por meio de uma observação externa, mas sim de uma experiência interna. Quando a experiência interna revela Deus, a observação externa não é necessária. Então Deus ele está se revelando para a gente, a deusa, em todos os detalhes, em tudo, numa flor, num animal, numa pessoa, e ali ele vai mostrar para a gente as sombras que a gente precisa de olhar, a nossa luz, quando a gente enxerga no outro aquilo de bonito e quando a gente enxerga aquilo que não é tão bonito, é importante a gente olhar para dentro para falar, peraí, onde em mim eu preciso de ajustar isso aqui? Na página 33, fala um pouquinho daquela parte que eu falei sobre a oração. Como chegar até Deus, como conversar com Deus de uma forma que você consiga realmente sentir Deus. Ele fala o seguinte: como que eu consigo alcançar os meus desejos, os meus pedidos? Como que eu faço para conquistar as coisas que eu desejo? Aí Deus responde para ele o seguinte: essa é uma pergunta que é feita há séculos e sempre foi respondida. Contudo, vocês não ouviram a resposta e não acreditaram nela. A pergunta é respondida novamente em termos de uma linguagem atual. Desse modo, você não terá aquilo que pedir e tampouco pode ter aquilo que quer. Isso ocorre porque o seu próprio pedido é uma afirmação de carência e
Você dizer que deseja algo apenas produz essa experiência, a do desejo. Então, você está desejando o quê? Se você está pedindo uma coisa que você não tem excessivamente, isso quer dizer que você tem carência em sua realidade. Desse modo, a oração correta nunca é a súplica, mas sim a gratidão. Quando você agradece a Deus antecipadamente pelo que escolheu experimentar em sua realidade, de fato, você reconhece que isso está lá. Realmente. Logo, a gratidão é a afirmação mais convincente para Deus. Uma afirmação de que, mesmo antes de você pedir, eu entendi e atendi o seu pedido. Então, nunca mais suplique. Agradeça. E aí, dentro desse livro, a gente consegue perceber, consegue sentir o tanto que Deus quer entregar tudo pra gente, né? Deus, ele tá pronto para te entregar aquilo que você sonha. Mas acontece o seguinte: você está pronta para viver os seus sonhos? Tem que pensar sobre isso. Será que eu dou conta? Será que eu consigo? Se tem isso aí passando dentro de você, é porque você está duvidando dentro de você. E aí, se você tem dúvida, você não acessa aquilo que você tem, que você sonha, aquilo que você tanto almeja, aquilo que você está aí suplicando para que o Criador te entregue. Então, começa a agradecer pela força que você tem por conseguir, por realizar todos esses sonhos. E aqui ele vai explicando, né? Não é sobre fingir que você tem uma coisa que você não tem, que você é uma coisa que você não é. Porque se você sonha com algo, se você deseja algo, essa coisa te deseja de volta. Então, isso é possível para você. E eu não estou falando aqui de desejar o que é do outro, é aquilo que é para você. Porque quando você deseja aquilo de fato que está alinhado com a sua alma, aí você está mais alinhada com o Criador. E desde esse livro, eu parei de falar se Deus quiser, se a deusa quiser. Porque se eu quero, eles querem. Acontece que eu preciso de me preparar para viver esses sonhos e começar a agradecer por viver aquilo. Nós temos que parar de distanciar o divino da nossa vida e começar a entender que ele está em tudo e que deseja tudo que a gente deseja para a gente mesma. E nele também ele fala muito do poder do eu sou. Então ele fala assim: quando os seus pensamentos forem nítidos, constantes, comece a falar com verdade. Repita em voz alta, use a grande afirmação que faz surgir o poder criativo. Eu sou. Diga isso para as pessoas. Eu sou é a afirmação criativa mais forte do universo. Tudo que você pensa ou diz depois da palavra eu sou o faz ter essas experiências. Então, eu sou grata pela vida maravilhosa que eu tenho. Eu sou grata pela minha saúde. Eu sou muito grata pelos meus alimentos. Eu sou muito grata porque eu respeito o meu corpo. Eu sou muito grata porque eu acesso relações equilibradas. Eu sou muito grata por isso, por aquilo. Então, a afirmação eu sou é uma afirmação também muito, muito forte, que a gente deve tomar muito cuidado com o eu sou. Eu sou o quê? Se falar uma coisa que é densa, negativa sobre você, nem completa a frase, né? Então, prestar mais atenção nesses detalhes. Por isso que eu falo, esse livro, ele é um livro iniciático, porque ele vai falar de todos e vários assuntos importantes da gente pensar para a gente evoluir, para a gente se decidir, tomar decisões alinhadas. Aqui ele fala muito também sobre decisões, sobre escolhas, para a gente decidir e escolher com a nossa alma. Se aquilo está pulsando no meu coração, já tem uma decisão. Aí eu levo lá para o crivo da mente. Aí a mente começa, ela começa a borbulhar dentro de você e aí você se afasta daquilo que a sua alma deseja viver, né? Porque quem sabe o que a gente tem que viver é o nosso coração, não é nem outra pessoa, é o coração. E quanto mais alinhado com o seu coração você tiver, quanto mais você se devocionar, você vai entender os seus caminhos. Que inclusive ele fala sobre o poder da devoção, sobre o quanto é importante a gente estar em processo de devoção. Conversar com Deus, para mim, é um processo de um dia inteiro.
Toda hora eu tô batendo um papo com Deus, eu tô falando alguma coisa, tem hora que eu falo até em voz alta, agradecendo por alguma coisa que eu quero que aconteça e já tô ali agradecendo antecipadamente por aquilo. Que nós possamos experimentar Deus e entender que Deus, a Deus, o Criador do universo, está em todas as coisas, que não está distante de nós, está na natureza, está em nós, está em tudo. E dentro desse livro, para mim, iniciático, a gente entende muito sobre esse caminho. Então, que você possa, com essas poucas palavras que eu trouxe aqui, se conectar mais com Deus, entender que você não precisa de ter todo um ritual para falar com o divino. Você pode simplesmente estar tomando seu banho, lavando a sua louça, fazendo uma corrida, fazendo um exercício, contemplando um céu, uma árvore, qualquer coisa. E pode estar ali conversando com o divino, porque ele está em todas as coisas, no ar, no fogo, na água, em tudo, em todos os elementos, em todas as pessoas. Quando a gente entende isso, a gente para de acreditar que a gente precisa só de ficar indo em templos para falar com Deus, que você precisa de um intermédio para falar com Deus. Não, o papo é reto. Você pode falar com ele em qualquer lugar. E sabe uma coisa que é bem curiosa disso? Muitas vezes eu tenho muitas canalizações, eu tenho muitos insights que são muito divinos, de orientações muito finas para dúvidas que às vezes eu tô ali atravessando. Na hora que eu tô lavando uma louça, mas eu tô ali batendo um papo com Deus. Na hora que eu tô ali varrendo uma casa, que eu tô ali batendo um papo, tô tomando um banho. Por quê? Porque eu estou em estado de presença. Quando a gente está em estado de presença, a gente também fica apta a escutar o que o divino quer falar com a gente. Então, aprenda a escutar o divino. Se você está pedindo alguma coisa para o divino, está agradecendo antecipadamente por algo, presta atenção nos sinais que também são enviados para você o tempo todo, porque tá ali as preciosidades, a clareza que você precisa, o passo que você precisa dar nesses pequenos detalhes que são assoprados aí no seu coração o tempo todo. Mas, como aqui no livro Deus falou, às vezes a gente não escuta. Então, que a gente possa aprender a escutar Deus e para que a gente possa aprender a escutar o divino, a presença é extremamente importante. Então, para a gente entrar em presença, eu quero te convidar a fechar os seus olhos, para que juntos a gente possa fazer algumas afirmações e respirações. Então, respire profundamente pelo nariz, respirando a força do eu sou para dentro de você e exalando as preocupações. Respire profundamente a presença eu sou para dentro de você e exale as preocupações, as ansiedades. Mais uma vez, respire a presença eu sou e exale as preocupações, os medos e repita para você: eu sou o que eu sou. Eu sou um ser divino em ação. Eu sou saudável. Eu sou próspera em todos os sentidos. Eu sou feliz. Eu sou leve. Eu sou o que eu sou. Eu sou o que eu sou. Eu sou o que eu sou. Eu te agradeço por ter você nesse canal, por você ter chegado até aqui. Espero que você possa levar essas conversas com Deus para todos os lugares, o tempo todo, porque Deus está em tudo e Ele está pronto para te ouvir, para te entregar tudo aquilo que você sonha também. Mas para isso a gente precisa o quê? Aprender a escutar. Se você ainda não está inscrito aqui, se inscreva, curta, comente, compartilhe, manda para as migas, para os amigos, para que eles também possam conhecer mais sobre esse livro e também sobre o diálogo que pode mudar
a nossa vida, que é a conversa com Deus de um lugar fluido, não de um lugar rígido. Porque rigidez a gente não quer, só causa frustração e só causa adoecimento em todos os nossos corpos, físico, mental, espiritual e emocional. Para que a gente possa chegar em Deus, a gente precisa se devocionar de um lugar fluido, de um lugar leve. E é isso que Deus está soprando aqui nos nossos corações quando você escolheu assistir esse vídeo. É isso, te vejo no nosso próximo vídeo, na nossa próxima semana. Namastê!